Paz do Senhor, boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Vamos orar? Vamos. Obrigada a Deus por esse dia, pelo conforto do Senhor que esteve sobre nós. Em nome de Jesus, Deus abençoe essas famílias que estão vendo esses vídeos, Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe as pessoas também, Deus. Em nome de Jesus, que esse vídeo, Deus, venha dar confiança a elas, o que for preciso. Amém. 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 O título hoje da nossa mensagem é A Salvação é pela Graça. Efésios capítulo 2 é o capítulo que nós vamos compartilhar até o versículo de número 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Amém. A salvação, quem gosta de presente? Quem gosta? Você gosta de presente? Todo mundo gosta de presente. A salvação, ela é de graça, é pela graça, não é porque nós fazemos alguma benfeitoria, isso ou aquilo. E aqui o texto fala que nós, sem Jesus, nós estávamos, ou se nós não quem não tem Jesus, está morto. É uma palavra pesada para se dizer, mas é o que está na palavra de Deus. E eu vou explicar e vocês vão entender o porquê está desse jeito aqui. Quando o homem pecou no Éden, ele tinha uma comunhão perfeita com Deus. E o homem foi criado para viver eternamente. Quando ele peca, é gerado o quê? Um espírito de morte. Morte física. Adão não morreu imediatamente, ele morreu depois, mas a morte ela entrou através do pecado. Morte física e morte espiritual, que é pior do que a morte física, que é o afastamento de Deus por toda a eternidade. Então, enquanto a gente está sem Jesus, você não está morto, ou qualquer pessoa que tenha pecado não está morto. Se estivesse morto, não estava pecando. Não é esse o sentido. Mas está morto no sentido espiritual, porque foi quebrado a comunhão com Deus, o vínculo foi desfeito ali no Éden. E a única maneira de ligar esse vínculo seria Deus criou um mecanismo no Velho Testamento, só para vocês entenderem, que era o sacrifício. O sacrifício de um animal, a pessoa pecava e aí fazia um sacrifício, aquilo lá o sacerdote oferecia ao sacerdote, e aí aquela pessoa continuava a vida dela. Mas imagina se essa questão do sacrifício de animais isso perdurasse até hoje. Quantos bilhões de pessoas tem no mundo hoje? 6, 7 bilhões? Imagina o tanto de animal que teria que morrer se nós não tivéssemos outra alternativa. E essa alternativa foi dada por Deus, que foi o Filho dele que ele enviou para morrer na cruz no nosso lugar. Então, quando nós recebemos Jesus, nós reatamos aquele concerto com Deus, porque Jesus ele veio como Cordeiro de Deus, era um cordeiro que era oferecido lá no Velho Testamento, e esse cordeiro, Jesus veio para substituir esse cordeiro.
E Jesus não tinha mancha, não tinha pecado, ele veio puro e se ofereceu de uma vez por todas. Ou seja, não precisa estar matando mais cordeiro. É evidente que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, o pecado, ele não é que nunca mais você vai pecar, mas o pecado, ele deixa de ser uma atitude planejada e ele passa a ser o quê? Um acidente. Alguém planeja um acidente? Eu acho que não. O acidente, ele acontece sem que a gente tenha planejado. Foi um acidente, aconteceu. Então, na vida do crente, daquele que se converte ao Senhor, crente, né? As pessoas às vezes têm medo da palavra crente, o que significa isso? Mas qualquer um que crê é crente. Você crê em alguma coisa, você é crente. Porque isso vem do verbo crer. Não inventou isso, está falando isso porque é crente. Não se trata disso. Mas é a palavra, é a própria definição da palavra, quer dizer isso. Então, se você crê e você recebe Jesus como seu Senhor e crê, você é salvo. Você muda o seu trajeto. Mas o pecado, ele ainda vai continuar rondando. Só que ele não pode mais ser um planejamento na vida daquele que se converteu ao Senhor. E quando acontecer esse acidente, lá na epístola do apóstolo João, ele diz assim: eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado no céu. Então, se você pecou, imediatamente faça um concerto com Deus, se arrependa e Ele perdoa o seu pecado e você continua a sua caminhada. Essa caminhada de viver, de estar sempre vivo. A morte espiritual, ela não faz mais parte da vida daquele que verdadeiramente tem Jesus como Senhor e como Salvador. E por que a gente fala Jesus? Porque Jesus, ele é o único que morreu, que ressuscitou. Jesus, todas as outras pessoas que às vezes geram conflito. Paulo foi um grande homem de Deus e as coisas que Paulo deixou é referência para nós hoje. Mas Paulo não pode fazer mais nada por mim. Ele deixou palavras escritas que abençoam a minha vida. João, Pedro, Maria foi uma grande mulher de Deus que foi usada para que Jesus viesse ao mundo e ela é mãe de Jesus. A gente tem que entender bem isso, porque lá no Evangelho de João está escrito que Jesus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele estava com Deus lá no princípio da criação, quando Deus criou o homem, e não só Maria, mas todos os outros seres humanos, eles são descendentes vêm da semente de Adão. Então, quando criou o homem, ele estava também criando Maria, que num determinado momento Maria nasceu e Jesus estava lá no princípio da criação. Então Jesus é criador de todas as coisas, inclusive de Maria. Só para a gente entender isso, Maria, ressaltando mais uma vez, uma grande mulher de Deus que se colocou à disposição do Senhor, e ela é mãe de Jesus, homem. Jesus, Deus, não pode ter mãe. Porque se Deus tivesse mãe, Maria teria que ser Deus, ela teria que estar lá no princípio, na criação, junto com Deus, fazendo tudo. E isso, a gente sabe que isso não aconteceu, segundo o que está escrito na palavra de Deus. Então, só para a gente entender bem, amamos a vida de Maria, de todos os apóstolos, o que eles representaram, o legado que eles deixaram para nós. E um dia, eu quero poder abraçá-los todos diante do Senhor. Mas nós entendemos essa diferença de que o único que pode nos levar até Deus, e a Bíblia fala isso, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a única maneira de chegarmos até Deus é através de Jesus. E essa salvação, ela é de graça. A única coisa que a gente tem que fazer é receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e vivermos a nossa salvação.
Isso significa o quê? Quando a gente recebe Jesus, a gente vai ter uma mudança de trajeto. Lógico, algumas coisas são difíceis, você vai se adaptar a essa nova vida e tudo, mas vale a pena servir ao Senhor. E isso, lá em Apocalipse, fala que um dia nós estaremos eternamente com o Senhor, que as ruas são de ouro e de cristal, há o rio da água da vida, o rio que nós podemos beber daquela água, o fruto que a Eva e Adão teriam comido, esse fruto vai estar livre lá para todas as nações que poderão ser abençoadas. Então, assim, tudo que o ser humano busca é paz. E quando a gente recebe Jesus, a gente tem essa paz. E nós viveremos essa paz diante do Senhor um dia por toda a eternidade. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que essa palavra possa frutificar no seu coração. Amém? Amém. E eu quero falar uma coisa. Se esse vídeo tocou seu coração, passa para uma pessoa e se inscreva no nosso canal. Boa noite. Deus abençoe. Amém.